Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. É uma bênção poder estar com você nesta quinta-feira da quarta semana da Quaresma, para mais uma meditação e de maneira toda especial a respeito da Sagrada Eucaristia. Então, louvo muito a Deus por você estar agora comigo e por se permitir receber esta meditação que estou gravando e preparando com muito carinho para te ajudar a ter uma Páscoa mais profunda, mais verdadeira, uma Páscoa de Jesus. Então, hoje, o tema, união da alma com Jesus na Santa Comunhão. Que maravilha, né, gente? Nunca é demais falar sobre a Eucaristia. E o texto bíblico está em João, capítulo 6, versículo 57. Veja só. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha, é isso que eu quero e é exatamente isso que eu busco todas as missas que eu presido e as comunhões que eu recebo. Eu quero permanecer em Jesus. Eu não quero apenas estar com Jesus. Eu quero permanecer com Jesus. E quero que Ele permaneça em mim. Isso não é sonho, isso não é utopia, isso não é sentimentalismo, isto é realidade. O Senhor falou sobre isso. O Senhor disse qual é o caminho para isso acontecer. São Diniz, o Areopagita, ele vai dizer que o efeito principal do amor é procurar a união com o objeto amado. Então, aquele que ama, ele quer se unir ao objeto do seu amor. Exatamente para se unir com as nossas almas, foi que Jesus Cristo instituiu a Sagrada Comunhão. Então aqui nós temos uma resposta clara. Qual é o meio por excelência para nos unirmos a Jesus? A Eucaristia, a Sagrada Comunhão. Jesus, que já se deu a nós como mestre, como modelo e como vítima. Como mestre, nos ensinando. Como modelo, nos mostrando que podemos fazer o mesmo. E como vítima, entregando a sua vida por cada um de nós. Então, você que tem anotado essas nossas meditações, coloque aí. Jesus já se deu a nós como mestre, modelo e vítima. Só lhe restava dar-se a nós mesmos como sustento, como comida, para fazer-nos um só conosco, assim como o sustento se identifica com aquele que o toma. Foi o que Jesus fez instituindo a Eucaristia. Então, além de mestre, modelo e vítima, ele é também sustento. Ele é também alimento para nossa alma. Ele se deu, ele se entregou. E entender isso é muito importante para que as pessoas compreendam o valor da missa.
o valor da adoração ao Santíssimo Sacramento, o valor de uma visita numa capela, de se colocar na presença de Jesus, de se preparar para comungar bem, para participar bem da Santa Missa e não assistir missa. A gente assiste filme, jogo de futebol. Missa a gente participa. Todos que estão ali estão celebrando a missa. O padre é o presidente da celebração, mas todos celebram. Jesus Cristo não pôde contentar-se com unir-se à nossa natureza humana. Com este sacramento, quis ainda achar o modo de unir-se a cada um de nós e de ser todo de quem o recebe. Então, Jesus não se contentou em ser homem. Ele que já era Deus e se torna homem no mistério da encarnação, no útero virginal de Maria Santíssima. Isso já é algo que dividiu a humanidade. O que ninguém imaginava, Jesus fez, Deus Pai fez na força do Espírito, assumiu a nossa humanidade, mas Jesus, ele não se contenta em assumir a nossa humanidade, a nossa natureza humana, mas com o sacramento, com a Eucaristia, ele achou um modo de unir-se a cada um de nós, a mim e a você, e de ser todo de quem o recebe. Então, quando nós recebemos a Sagrada Comunhão, quando nós recebemos a Eucaristia, o Senhor está se unindo a nós. Ele está se unindo verdadeiramente a nós. Por isso que a oração de casa, ela não substitui a celebração da missa. Como que a pessoa vai receber a comunhão em casa? Como que ela vai comungar, receber a Eucaristia lá no quarto dela? Então, por isso é preciso a oração pessoal, claro, é preciso rezar em casa, importantíssimo, mas não podemos deixar de lado a missa, o sacrifício, o Senhor que continua se dando a cada um de nós. São Francisco de Sales tem um pensamento muito bonito sobre isso. Quero ler para você. Em nenhuma outra ação pode o Salvador ser considerado nem mais terno, nem mais amoroso do que nesta, na qual se aniquila, por assim dizer, e se reduz a manjar, a fim de entrar em nossas almas e unir-se aos corações dos seus fiéis. Jesus, que é todo-poderoso, Filho de Deus, ele quis se entregar a nós no pão consagrado, Eucaristia, corpo entregue, sangue derramado. Gente, por mais que nós tivéssemos uma ideia elevada do que Jesus faria por nós e em nós, ninguém conseguiria imaginar que ele se daria em alimento a nós. Tem que comer a minha carne, tem que beber o meu sangue. É só Jesus mesmo. Isso é coisa do alto, isso é coisa de Deus. É simplesmente maravilhoso. Numa palavra, Jesus nos ama ardentemente. E porque ele quer unir-se conosco pela Eucaristia, a fim de que nos tornemos uma coisa com ele e o seu coração seja um só coração com o nosso. Então veja, quando eu recebo a hóstia consagrada, quando eu comungo na missa, quando eu acredito que ali está Jesus vivo e ressuscitado, quando eu faço a minha oração pós-comunhão, ali o meu coração e o coração de Jesus se tornam um. Gente, olha
a sacralidade de receber a hóstia consagrada. Quando você comunga, quando eu comungo, o meu coração é um só coração com o de Jesus e o coração de Jesus é um só coração com o nosso. Quem come a minha carne permanece em mim e eu nele. Está se cumprindo essa palavra? Na comunhão, atenção, na comunhão, Jesus une-se com a alma e a alma com Jesus. E esta união não é de mero afeto, mas verdadeira e real. Então não é coisa da nossa cabeça, não. Ah, que linguagem bonita. Sei que o padre está falando uma linguagem emocional. É do coração. Isso aí é só uma questão emotiva. Não, não, não. É real. É real como o sol ao meio-dia. Quando nós comungamos, o Senhor está em nós. Une-se com a nossa alma. São Cirilo de Alexandria, ele tem um exemplo bonito para falar o que acontece no momento da comunhão, quando nós recebemos a hóstia consagrada. Como dois pedaços de cera derretidos se misturam, assim o que comunga se torna uma coisa só com Jesus Cristo. Ô, gente, vamos pensar aqui, preste atenção. A pessoa que comunga, ela tem o coração de Jesus. A pessoa que recebe a Sagrada Comunhão se torna uma pessoa com Jesus. A nossa vida tem que ser diferente. O nosso testemunho tem que ser diferente. Quem tem o coração de Jesus, perdoa. Não é uma pessoa colérica. Aprende com os próprios erros. O que está mais difícil hoje, a pessoa é humilde. Ela não quer se colocar na frente dos outros. Então veja como que a comunhão ela me transforma, como que a comunhão me enche. Isso é profundo e lindo, né? E lindo. Para nos mantermos sempre em união com Jesus Cristo, aproximemo-nos frequentemente e com as devidas disposições da mesa eucarística. Não perca a oportunidade de participar de uma missa. E aqui eu não estou falando do mínimo, que é no domingo. Há pessoas que são de comunhão diária. O que é comunhão diária? Elas vão à missa todos os dias. Se algumas não podem ir à igreja, participam todos os dias das celebrações da missa pela TV, pela internet, pelo YouTube. Então são pessoas que procuram Jesus no dia pascal, a Páscoa semanal, que é o domingo, mas o procuram também sempre que tem oportunidade. Então aqui está falando, olha, não deixe a oportunidade passar. Pode participar da celebração da missa, participe. E olha o que vai dizer o bem-aventurado João de Ávila. Ele pega pesado aqui, ó. Os que censuram as pessoas que frequentam a comunhão fazem o papel do demônio, que tem grande ódio a este sacramento, porque dele as almas recebem o fervor para progredirem na perfeição. Então a pessoa que fica criticando você de ir à missa, falando mal de você ir à igreja, você que é de comunhão diária, a família fica, não, está rezando demais, está comungando demais, só quer ficar na igreja. Aqui, Santo Afonso diz que estas pessoas
estão fazendo o papel do demônio. Porque ele que não quer nos ver na igreja. É ele que não quer que nós comunguemos o corpo de Jesus para resistirmos às tentações. Já tem alguns anos, a mãe de um acólito, aqueles jovens que me ajudam na missa, brincou comigo que estava muito preocupada com o filho, que ele ficava o final de semana todo na igreja. Eu falei, filha, dobre o seu joelho e louve a Deus. Quantas mães gostariam que o filho ficasse o final de semana todo ajudando missa, ajudando em encontros, em retiros? Quantas mães estão com o filho aí na boca da droga, em más companhias, no alcoolismo, namoros que os pais sofrem? Então, cuidado, gente, que sem querer, eu acredito que as pessoas não querem, muitos fazem aqui o papel do demônio, criticando missa, criticando quem vai à missa, criticando igreja, criticando celebração. O nosso PCE de hoje é passar numa igreja e fazer 5 minutinhos de adoração. Ir no sacrário, onde está Jesus vivo, fazer a sua prece, o seu agradecimento e dizer para você mesmo, ali está Jesus. No sacrário está Jesus. Eu estou com ele e ele está comigo. E outra coisa, gente, que hoje, infelizmente, está se perdendo muito a noção, é como e quando eu posso comungar. Não é só questão de ir à missa e comungar. Nós precisamos buscar a conversão, a penitência, a mudança de vida. Se eu estou num pecado mortal, eu não posso comungar. Se eu tenho naquela celebração raiva no meu coração, desejo de vingança, sentimentos ruins, inveja, principalmente, eu não posso comungar. Então, por isso que Santo Afonso vai dizer, ir à igreja frequentemente e com as devidas disposições da Eucaristia. Então, a pessoa tem que estar preparada para comungar, buscando uma conversão, buscando mais a Cristo, buscando ser mais de Deus, evitando ocasião de pecado. Não é verdade? Então vamos rezar, gente. Fecha os teus olhos um instante. Vamos fazer essa prece ao Senhor. Ah, meu Jesus, eis o que vos peço e quero sempre pedir-vos na santa comunhão. Unidos fiquemos sempre e jamais nos separemos. Vamos escrever isso agora aí nos comentários. Escreva aí, unidos fiquemos sempre e jamais nos separemos. É Jesus dizendo isso para você. É Jesus falando isso para os idosos, papai, a mamãe, as crianças, a família, homens e mulheres. Unidos fiquemos sempre e jamais nos separemos. Sei que não vos separeis de mim, se não for eu o primeiro a me separar de vós. Todo o meu medo é que no futuro venha eu a separar-me de vós, pelo pecado, como diz outrora. Por piedade não o permitais, ó meu amadíssimo Redentor. Não permitas me separar de ti. Até a morte estarei sempre exposto a este perigo. Conjuro-vos, pelos merecimentos de vossa paixão, deixai-me antes morrer do que cair nessa desgraça. Repito e vos peço a graça de repeti-lo sempre. Não permitais que me separe de vós.
não permitais que me separe de vós. Durante o dia de hoje, você pode colocar esta frase na sua carteira, ou no lugar de destaque na sua casa, para você rezar quantas vezes você quiser. Não permitais que me separe de vós. Não permitais que me separe de vós. Amém? Ó Deus de minha alma, amo-vos, amo-vos, quero amar-vos sempre e não amar senão a vós. Protesto a face do céu e da terra, só a vós quero e nada mais. Jesus meu, escutai-me, eu repito, só a vós quero e nada mais. Ó Mãe de misericórdia, Maria, intercedei neste momento por mim, obtende-me a graça de não me separar mais de Jesus e não amar somente Jesus. Amém. Gente, que reflexão bonita sobre a Eucaristia. Deixe o seu comentário, o que mais tocou ao seu coração. Quem sabe não é o sumiço que você está de igreja, de missa, é hora de voltar, é hora de participar. Muito bem, finalizando, deixe o seu comentário. Eu quero ler o que a meditação de hoje falou ao seu coração. Jesus quer estar com você. Então, procure-o mais vezes na Sagrada Comunhão. Procure participar da Santa Missa sempre que possível. Aos domingos sempre. E durante a semana é graça, é bênção. Compartilhe este vídeo com os seus contatos, com a sua família, seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Olha, gente, aproveitando que nós estamos aqui em família, peço desculpas pelas 2 vezes aí que eu bocejei, né? Abri a boca. É porque estou um pouco cansado, estou gravando este vídeo aí, já é quase 00:30, mas precisava entrar aí a meditação de quinta-feira. Mas é assim, precisamos ter fidelidade nas coisas de Deus. Mesmo cansado, mesmo com sono, precisamos ter fidelidade com as coisas de Deus. Não podemos brincar com a evangelização. Espero que esta meditação ajude você a encontrar-se com Jesus mais vezes na Sagrada Comunhão e que a partir da Sagrada Eucaristia nós possamos receber a vida eterna. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço e até a nossa meditação de amanhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Louvo a Deus pelo dom da sua vida e por você se permitir estar agora comigo para mais uma meditação da Quaresma. Hoje celebramos o 3º domingo da Quaresma. E o tema que nós vamos refletir é a respeito do demônio mudo e as confissões sacrílegas, ou seja, o demônio que impede a fala e daquele que vai confessar e esconde o pecado. É esta reflexão que Santo Afonso quer fazer-nos pensar, refletir
E não ter vergonha da confissão, mas ter vergonha de pecar. Como o tema de hoje é confissão, eu até coloquei aqui a minha estola sacerdotal, que eu a uso também nas confissões, convidando você a esta conversão, a esta mudança de vida e a pedir a Deus a graça de não ter medo de confessar, não ter medo de chegar perto do Padre. Nós devemos ter medo de pecar, não é de confessar. Esta é a reflexão que Santo Afonso de Ligório nos propõe. Lucas, capítulo 11, versículo 14, nos diz: estava expulsando um demônio e ele era mudo. Então aqui nós temos mais um exorcismo de Jesus, expulsando um espírito do mal que impedia que aquele homem falasse. Era um demônio mudo. E Santo Afonso reflete o seguinte: o demônio mudo de que fala o Evangelho, aí você pode ler aí no Lucas capítulo 11, pode ler do versículo 1 até terminar aí o milagre. Esse demônio mudo, ele é um espírito infernal que procura fazer os cristãos se calarem na confissão dos pecados. Depois de primeiro nos ter cegado para não vermos o mal que cometemos e a ruína que nos preparamos ofendendo a Deus. Então, meus caros, quantas pessoas têm vergonha de confessar, e espero que não seja você esta pessoa, mas quantas pessoas escondem pecados na hora da confissão? Há alguns que nem se confessam, e há outros que na confissão escondem pecados. Então, Santo Afonso está falando que este espírito mal é a tentação do mal que nos faz calar na hora da confissão, com respeito humano, para não contarmos os nossos pecados, para não nos confessarmos. E além de mudos, ele nos torna cegos para não vermos o mal que cometemos. Quantas pessoas hoje perderam a noção de pecado? Ah, não, esse negócio de pecado tem isso, mas não. Pecado é o que é pecado para mim, se não é, tá valendo. São pessoas que, além de mudas para Deus, se tornaram também surdas. Surdas à palavra de Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho. E aqui, além de mudo e surdo, mudo para não confessar, surdo para não ouvir a palavra, tem muita gente cega, que não consegue ver o mal que eles praticam ao cometer pecados, e assim atraem para si mesmos a ruína, a destruição. O salário do pecado é a morte. São João Crisóstomo vai dizer: o demônio faz em todas as coisas o contrário do que Deus faz. Se você quiser entender como que o demônio age, ele age fazendo ao contrário de Deus. Deus faz uma coisa, ele quer fazer ao contrário. Veja aqui, o Senhor colocou vergonha no pecado para não o cometermos, mas depois de o havermos cometido, anima-nos a confessá-lo, prometendo perdão a quem se acusa. Então Deus colocou no nosso coração a vergonha para que não pecássemos. Mas se caíssemos em tentação, correríamos para a confissão para purificar o nosso coração e para alcançar o perdão. E isso é que Deus fez. O demônio, ao contrário, inspira confiança ao pecador com a esperança do perdão, mas cometido o pecado, cobre-o de vergonha para que não se confesse. Então veja o que o diabo faz. Ele inspira o pecador a pecar. Não, pode pecar, depois você se confessa.
pode pecar, depois você recebe o perdão. E uma vez que esta pessoa peca, o demônio coloca no coração dela a vergonha de confessar. Aquilo que era a vergonha do pecado, hoje a vergonha é de confessar. Não se tem vergonha de pecar, mas morre de medo de chegar perto de um padre para se confessar. Quem está colocando este medo no coração? Quem não quer que você se confesse? Quem é o primeiro interessado para que o seu pecado permaneça? Não é Deus. Não é Deus. É o próprio demônio. A confissão é o abraço misericordioso do Pai. É o filho pródigo voltando. Mas o mal, ele diz para você, confessar com o padre. Padre é um homem igual você mesmo, só? Para que ir lá? E para outros? O padre vai te xingar, viu? Você vai ter coragem de contar isso para o padre? Como que o padre vai ficar te olhando depois disso? Então esses pensamentos vão entrando no coração de muitos e vão nos afastando da confissão. Para que aquele pecado permaneça, para que aquela mancha vá contaminando o nosso corpo inteiro. Atenção. Os miseráveis convertem em veneno o remédio que Jesus Cristo nos preparou com o seu precioso sangue e ficam presas com uma dupla cadeia, cometendo depois do primeiro pecado outro mais grave, o sacrilégio. Então as pessoas que têm vergonha de Deus, vergonha de confissão, transformam em veneno o remédio que Jesus Cristo nos trouxe, que é o perdão. Porque escolhendo permanecer no pecado, a pessoa escolhe ficar longe de Cristo. Hoje nós estamos vivendo um mundo de cabeça para baixo, né, gente? Muitas pessoas tomam raiva da igreja porque querem que a igreja abençoe pecado. Quer que a igreja aplauda o pecado. Como Deus, nós devemos odiar o pecado e convidar o pecador à conversão. Porque é uma frase muito perigosa e dita fora do contexto, é uma frase errada. Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Não, ele ama o pecador desde que este procure a conversão. Deus não aplaude pecador, aquele que está lá e quer ficar lá. Veja o pai do filho pródigo, se ele foi no chiqueiro passar a mão na cabeça do filho. Não foi. O filho foi, o filho que volte. Deus, ele ama o pecador à medida que aquele pecador quer se converter, quer mudar de vida, quer abandonar o pecado. Aí sim, a frase é correta. Se, pois, te queres salvar, não tenha vergonha de uma boa confissão. As feridas gangrenosas levam à morte, e tais são os pecados calados na confissão. São chagas da alma que se gangrenaram. Então a pessoa que tem dificuldade de confessar, e ela vai confessar, e na hora da confissão ela ainda esconde pecado, e geralmente o pecado escondido é aquele que mais precisava ser confessado, ela está tendo dentro da sua alma feridas que vão contaminando o seu corpo todo, a sua alma, o seu espírito. Neste tempo da quaresma, procure uma boa confissão, mas derrame no ouvido do padre, mas fale tudo, sem reservas, principalmente os maiores pecados, os pecados mortais. O sacerdote está ali não para te condenar, mas para te perdoar, para te orientar. O padre é o amor do coração de Jesus. Claro, ele vai te orientar, ele vai te corrigir, mas é por amor. Nós devemos ter vergonha de pecar, não é vergonha de confessar.
Olha o que falou Sócrates, olha que interessante. Meu filho, vergonhoso é o entrar nesta casa, mas não o sair dela. Sócrates estava falando com seu discípulo, que à noite frequentou uma casa um pouco duvidosa, deveria ser um prostíbulo, né? E ele teve vergonha de, ao sair de lá, que alguém o visse. E Sócrates vai dizer, olha, pior do que sair de lá é permanecer lá. Então, se nós entramos no pecado, o sair dele não é uma atitude de vergonha. A vergonha devia ser entrar. É como se Sócrates falasse com seu discípulo, você não teve vergonha de entrar, por que você agora está com vergonha de sair? Pior do que sair é ficar aí. Sai, cai fora. Se nós entramos no pecado, o mais vergonhoso é ter entrado. E vergonha maior é ficar. Qual é a graça? Qual é a bênção? É o sair. É a confissão. É a conversão. É o arrependimento. Coisa vergonhosa é ofender a um Deus tão grande e tão bom. Mas não o é confessarmos o pecado cometido e livrar-nos dele. Ou seja, a vergonha é ofender a Deus que é tão bom para conosco. E não é vergonha confessar para ficar livre daquele pecado. Então o que as pessoas não têm vergonha? De ofender a Deus. E o que elas têm vergonha? De confessar para ficarem livres daquele pecado. Quer dizer, isso quem faz é o demônio. Tudo que Deus faz, ele faz o inverso. Então nós não temos que ter medo de uma boa confissão, mas medo de permanecer naquele pecado. Essa semana mesmo foi a confissão do clero, semana passada, né? Eu me confessei com o padre Paulo Sérgio, que é o nosso vigário geral. Ali com ele falei da minha vida, falei dos meus pecados, das minhas fraquezas. Um irmão sacerdote que me concedeu o perdão, que me orientou. Quer dizer, qual a vergonha de chegar perto de um sacerdote e falar, olha, eu pequei, padre, me perdoe. Porque o sacramento da confissão, ele não é direto com Deus, passa pelo sacerdote. Porque Jesus disse aos seus discípulos, os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados daqueles que vocês retiverem serão retidos. Então aí é um gesto de humildade. Você se aproximar de um homem, um pecador como você, mas que ali é canal da graça de Deus, é ministro da igreja, ministro ordenado, capaz de perdoar os seus pecados, os nossos pecados. Então não tenha medo de confissão, tenha medo de pecar, tenha medo de abandonar a Deus, tenha medo de ficar longe de Deus. E quando você for se confessar, pode dizer ao padre, estou acompanhando as meditações da Quaresma com o Padre Christian, tem tempos que eu não me confesso, e ele disse que eu não precisava ter medo de confessar, eu tinha que ter vergonha de pecar, por isso eu estou aqui e quero te pedir, padre, me ajude a fazer uma boa confissão. O sacerdote aí da sua cidade, da sua paróquia, ele vai te ajudar, e você sai de lá, ó, leve, com o peso que é tirado das suas costas. Isso é graça de Deus, isso é bênção de Deus. E olha, Santa Maria Madalena, Santa Margarida de Cortona, Santo Agostinho e tantos outros santos que eram grandes pecadores, como que eles começaram a trilhar a santidade? A partir do momento que eles confessaram os seus pecados, que eles se arrependeram e voltaram para o Senhor. Santo Agostinho, bispo de Hipona, enquanto jovem, era um devasso, um depravado. E a sua mãe, Santa Mônica, só rezando e clamando a Deus por ele, rezando e clamando a Deus por ele. E quando ele confessou o seu pecado, quando ele se arrependeu, ele se transformou em um homem de Deus.
chegou a ser bispo de Hipona. Se você não leu, leia as Confissões de Santo Agostinho. Ele vai dizer: ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Quer dizer, um homem que mudou de vida. O ser humano muda de vida. Você pode ser uma pessoa melhor. Não acredite nas pessoas que dizem: ah, você não muda, você vai beber a vida toda, você vai ser um safado a vida toda, você não tem jeito. Não, tem jeito sim. Para Deus você tem jeito sim. Deus confia em você, Deus espera por você, Ele está com os braços abertos para te perdoar, para que você tenha uma vida nova. Não tenha medo de Deus, não fuja de Deus, não fuja de confissão. Tenha vergonha de pecar e não de confessar os pecados para ser perdoado. A vergonha é no pecado, não é na confissão. Realmente o demônio tem feito ao contrário tudo que Deus fez. Deus colocou vergonha no pecado e alegria na confissão. Hoje as pessoas têm alegria para pecar, mas têm vergonha de confessar. Que coisa, né, gente? Como que o diabo muda tudo aquilo que Deus faz. Por isso precisamos vigiar. Precisamos vigiar. E Santo Afonso vai dizer: ânimo, coragem, tem ânimo e fale tudo a um bom confessor, a um bom padre. Dá glória a Deus para que você possa confundir o demônio. Quer dizer, a pessoa que procura uma confissão, uma pessoa que se arrepende, ela confunde o demônio. Como diz no Evangelho: quando saiu do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não acha. Quer dizer, o demônio fica totalmente perdido, cego no tiroteio, azeitona em boca de banguela, não é assim? Quando você confessa, você é perdoado, você expulsa o mal da sua vida, esse demônio fica perdido, sem saber de onde veio e para onde vai. Depois de teres confessado bem, prepara-te para novos e mais violentos assaltos da parte do inimigo infernal. Ou seja, você confessou, prepare a tentação. Prepare as provações. Prepare a tua alma. Oração e vigilância. Há pessoas que dizem: quando eu mais rezo, mais assombração me aparece. Não é que isso seja verdade, mas não é totalmente mentira. Enquanto a pessoa está agradando o demônio, ele o deixa em paz. Quando a pessoa está voltando para Deus, para ser uma pessoa melhor, aí a tentação aperta. Ele está perdendo, ele não quer perder. Ele não quer perder. Ai de quem o deixa entrar novamente depois de o haver expulso. Uma pessoa cometia um pecado, ela estava agradando o mal e ela não vigia e aquele mal volta. A pessoa confessou e depois ela está cometendo o mesmo pecado, o pecado pior. Este mal haverá de voltar. O último estado do homem virá a ser pior do que o primeiro. Se a pessoa já estava ruim, deixando aquele espírito voltar, ela fica pior. Uma pessoa que rompe com o demônio e começa a fazer laços com ele novamente, ela vai piorar e muito. É por isso que a confissão é força de Deus e requer arrependimento. Uma vez arrependido, não cometer mais. Uma vez arrependido, não fazer aquilo mais. Pela graça de Deus. Padre, mas eu conseguirei não pecar mais? Não. Todos nós vamos pecar, porque nós somos pecadores. Mas não pecamos por vontade, não pecamos por decisão, não pecamos por falta de vergonha, pecamos por fraqueza. E Deus acolhe um pecador arrependido. Por isso, orai e vigiai. Orai e vigiai. Vamos colocar aí nos comentários. Vergonha é permanecer no pecado. Graça de Deus é poder confessá-los. Vamos escrever isso aí? Vergonha é permanecer no pecado. Graça de Deus é confessá-los. Que através da confissão vem o perdão.
através da confissão, vem o perdão. Feche os seus olhos e vamos rezar. Ó meu amado Jesus, iluminai o meu espírito, a fim de que nunca mais me deixe obcecar pelo espírito maligno a cometer de novo o mesmo pecado. E de novo e de novo. Pesa-me de vos haver ofendido e proponho com a vossa graça antes morrer do que tornar-me a ofender-vos. Morrer que pecar. Este é o PCE de hoje. O ponto concreto de esforço. Durante todo o seu dia, repita esta ejaculatória sempre que você lembrar. Antes morrer que pecar. Antes morrer que pecar. Antes morrer que pecar. Mas se por desgraça recair e pecar de novo, dai-me força para sempre vencer o demônio mudo e confessar-me sinceramente ao vosso sacerdócio, aos vossos sacerdotes. Tirai da minha boca todo demônio mudo que me impede de confessar os meus pecados. Peço-vos, Deus Todo-Poderoso, que atendais propício às minhas humildes súplicas e que em minha defesa estendais o braço da vossa majestade. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Anote aí no seu caderninho. Antes morrer que pecar. Este é o PCE de hoje. Antes morrer que pecar. Fugindo do pecado, nós estaremos alegrando o coração de Deus. E na nossa reflexão de amanhã, nós vamos continuar pensando neste estado miserável das pessoas que caem em pecado. O que acontece no coração de alguém que recai no mesmo pecado? Então vamos aprofundar também este tema, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você. Deus abençoe. E aqui, no nosso canal Luz e Vida, haverá transmissão da Santa Missa hoje, às 8 horas da manhã, com estudo bíblico, às 10 horas, adoração ao Santíssimo, e 19 horas, a missa da noite. Participe conosco. Que Jesus permaneça ao nosso lado, que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto maternal. Um ótimo domingo e até nossa próxima reflexão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Alegria ter você comigo para mais um momento de reflexão. Meditações para a Quaresma. Hoje, quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Eu gostaria que você marcasse aí na sua Bíblia o texto que será a base de tudo aquilo que nós vamos refletir no dia de hoje. Está em Josué, capítulo 5,
versículo do 9 ao 12. Só para lembrar, foi a primeira leitura do domingo passado. Mas como o tema, certamente, tem tudo a ver com a quaresma, com esse chamado à conversão, hoje eu quero refletir com você, além do texto, aquilo que os santos nos dizem a respeito da conversão. Tenho ficado um pouco preocupado, meus amigos. Claro, há muitos que estão acordando para este processo, essa caminhada, essa jornada que é a conversão. Mas olhando jornais, revistas, as últimas notícias, com muita tristeza nós vemos que a maioria da população não está nem tchum para a conversão. Não, mas não está, nem passou perto. Muitos são devotos de uma santa, que eu não sei se vai funcionar no final, a santa ignorância, não sabem nada, não querem saber, têm raiva de quem sabe. Algumas pessoas que estão dentro da igreja, até participam de missa, ajuda aqui, ajuda ali, mas acham esse papo de conversão coisa antiga. Alguns vão falar coisa tridentina, coisa do passado, pelo amor de Deus, né? Então, nós precisamos acordar para isso. Convertei-vos e crede no Evangelho. Converter não é continuar na mesma vida, não é continuar fazendo a mesma coisa, não é continuar sendo a mesma pessoa. Deus nos ama do jeito que somos, mas Ele nos quer melhores. Deus odeia o pecado, Deus ama o pecador e chama este à conversão. Deus não ama o pecador para ele ficar no pecado. Não, Deus ama o pecador porque o convida à conversão. E este texto de Joel, ele vai dizer assim, Josué, né? Leitura do livro de Josué, capítulo 5, versículo 9 a 12. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué. Josué, certamente você já sabe, mas é aquele que caminhou ao lado de Moisés e agora assumiu esta grande missão de introduzir o povo na terra prometida. Lembra lá Josué e a Arca da Aliança, né? As quedas da muralha de Jericó. O Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados neste mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram os produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram maná. Naquele ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, texto muito bonito. Nós vemos aqui, depois que o povo que estava escravo no Egito, pelas mãos de Moisés, foram libertos, atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Moisés não chega a contemplar, a entrar, melhor dizendo, na terra prometida. Então, Josué é que assume esta missão
E algo parecido acontece. Os sacerdotes estão levando a Arca da Aliança e eles precisam cruzar o Jordão. E algo acontece aqui de sobrenatural. Deus faz uma barreira no Rio Jordão e enquanto a arca está no meio do rio, os israelitas atravessam novamente a pé enxuto. Agora entrando em Canaã, aqui nesta região, neste lugar chamado Gilgal, que significa retirar, remover, rolar, né? E antes do texto que nós lemos, Josué, ele pede aos sacerdotes, porque Deus disse isso para ele, para que peguem lá no meio do Rio Jordão 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, que é uma imagem dos 12 apóstolos, e que possam deixar ali marcado o local daquele feito maravilhoso que Deus continuava operando no seu povo. Josué vai dizer isso. As gerações que virão olharão para essas 12 pedras e perguntarão o que aconteceu aqui. E nós responderemos: foi o nosso Deus que com poder e glória mais uma vez se manifestou a seu povo. E o texto de hoje vai dizer algo que tem a ver com a nossa vida. Hoje, e quando a Bíblia fala hoje, é hoje. Na sua vida é hoje, aqui e agora. Hoje tirarei de cima de vós o opróbrio do Egito. O que é opróbrio? É vergonha, é derrota, é escravidão, é aquilo que ninguém quer. O que é Egito? É lugar da escravidão. Então Deus está falando para você na meditação de hoje. Ele quer tirar de você toda a vergonha, todo o arrependimento, todo o remorso daquela época que você era escravo do pecado. Deus não quer que nós vivamos com remorso, com tristeza, lembrando com dor do nosso passado. Pelo contrário, o Senhor nos quer livres, livres em Deus, livres para praticar o bem, livres para fazer aquilo que é bom. Quantas pessoas sofrem até hoje por pecados cometidos há anos atrás? Não vou contar aqui, é claro que não, o padre não conta a confissão, mas eu atendi uma senhora já idosa, que no meio daqueles pecados, a gente sabe, o padre sabe, conforme a faixa etária, nós já esperamos o tipo de pecado que virá. E aquela senhora me disse um pecado, eu só não assustei mais, porque eu estava sentado, né? Mas eu me mantive e eu olhei e falei, mas como que ela fez isso? Aí eu perguntei, mas quando foi isso? E ela disse, quando eu era universitária, mais de 60 anos. Ou seja, aquela senhora carregava sobre ela o opróbrio do Egito. Ou seja, a vergonha, quando ela era escrava daquele pecado lá na faculdade. E aqui não é a questão de Deus perdoar ou não perdoar. Deus já a perdoou porque ela já confessou. Aí eu perguntei para ela, mas a senhora nunca confessou esse pecado, não? E ela disse, padre, toda vez que eu confesso, eu falo-lhe de novo. A questão aqui não era Deus perdoar, ela se perdoar. Então você não precisa ser filho do seu passado, você pode ser pai do seu futuro. Uma palavra que nos ajuda a vivermos esta conversão diária é ressignificação. Eu não posso mudar o meu passado, o que está feito, feito está. Todos nós
num grau maior ou menor, nos arrependemos de algo do passado. Ah, se arrependimento matasse. As pessoas falam muito isso. Eu não posso mudar o que eu já fiz, mas eu posso olhar para aquilo e dar um novo significado. Há uma oração muito bonita que diz assim: Senhor, eu ainda não sou quem devo ser, mas eu te louvo, exalto e bendigo, porque hoje eu sou bem melhor do que eu já fui um dia. Que oração bonita. Ou seja, eu não sou quem eu quero ser ainda, mas eu agradeço porque hoje eu não sou quem eu fui. Nós estamos mudando. E Deus, quando nos perdoa, Ele esquece. Não fique relembrando a Deus das suas misérias, dos seus pecados. Uma vez que você arrependeu, uma vez que você confessou, uma vez que você se emendou, quer dizer, pegou o caminho certo, é daqui para frente. O nosso Deus não é daqui para trás, é daqui para frente. Então a palavra de Deus é para todos nós hoje, durante esta meditação. Hoje, tirei de cima de vós o opróbrio do Egito, a vergonha do seu passado. Todos podemos mudar. Você pode mudar para melhor. Aquilo que você fez naquela época, se fosse hoje, você não faria. Ou você faria diferente. Não é verdade? Então você não pode hoje carregar um peso de ontem. Porque a pessoa de ontem não é a pessoa de hoje. Você já está com uma caminhada de Deus, você já tem experiência da palavra, você amadureceu, você consegue olhar para o seu passado e ver as coisas de outra maneira, o que você não conseguia lá. Então, gente, é bola para frente. Eis que eu faço novas todas as coisas. Então não fica olhando para o seu passado, olhe para o seu futuro. Viva o seu presente com Deus. A palavra Gilgal, onde eles estavam ali, eles acamparam em Gilgal. Gilgal significa remover, tirar, rolar. Numa expressão bíblica, o povo de Deus ele foi rolando até ali, ou seja, Deus conduziu. E Deus que conduziu aquele povo, nos conduzirá também. Por isso nós precisamos todos os dias. Não levante sem rezar, clamando o Espírito Santo. Não vá deitar sem clamar o Espírito Santo. É Ele quem nos conduz. É Ele quem faz. Basta que nós nos joguemos no colo do Pai. O texto é muito bonito que diz que eles celebraram a Páscoa e comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos que eles tostaram. Enquanto o povo precisava, Deus enviava o maná. Deus enviava o pão do céu. O dia que o povo não precisou mais, o texto diz, no dia seguinte o maná parou de cair. Gente, Deus, Ele quer nos carregar até o momento em que nós podemos andar. A mamãe fica carregando o neném no colo, é uma teteia, né? Fica lá com o neném, aí o neném começa a crescer um pouquinho, ele já quer ficar mais no bercinho, quer ficar no chão, ele já começa a engatinhar, já começa a dar os primeiros passos, até que a criança anda. E você que é mãe, pai, você sabe, depois que a criança anda, ela está querendo colo, opa! A dificuldade agora é segurar o menino. Ele quer só correr para um lado, correr para o outro, e quanto mais ele cresce, mais ele quer correr. Assim é Deus com cada um de nós. Deus vai nos carregando, Deus vai nos aparando, Deus vai nos curando, até o momento em que nós podemos caminhar sozinhos.
olhando para o passado com um significado novo. Eu já disse sobre isso, ressignificação. Eu não mudo o que aconteceu, mas eu olho de maneira diferente para que a dor pare. Ressentimento não faz bem para ninguém. Ressentimento é sentir de novo, sentir a dor de novo, sentir a vergonha de novo, sentir o remorso de novo. E quem quer viver assim? Assim ninguém é feliz, não. Então, as coisas passadas se foram. Eis que se faz uma realidade nova em Cristo. Ele faz novas todas as coisas. É por isso, meus caros, que nós precisamos buscar todos os dias uma sincera conversão. Conversão, este processo de largar o Egito para a terra prometida, largar o pecado para a santidade, assim como fez o filho pródigo, que nós refletimos domingo passado. Ele estava ali nos porcos, no chiqueiro, na lama, na lavagem, e ele toma uma decisão de voltar para o seu pai. Esta saída do chiqueiro para o pai é um movimento de conversão, é um movimento de volta a Deus. Santa Mônica, ela vai dizer assim, é sobre conversão, né? Por um só motivo, desejava prolongar um pouco mais a vida, para ver-te católico antes de morrer. Deus concedeu-me esta graça superabundante, pois vejo que já desprezas a felicidade terrena para servires ao Senhor. Que faço eu, pois, aqui? Quem está falando isso é Santa Mônica, e ela está falando para Santo Agostinho. Ela disse, olha, Deus prolongou a minha vida para que eu pudesse ver a sua conversão. E agora eu estou feliz porque você não está procurando felicidade no mundo, mas felicidade em Deus. Aí ela pergunta, eu estou fazendo o que aqui? Quer dizer, ela já podia ir para o céu, ela já podia estar com Deus. Eu estou falando aqui para pessoas de várias faixas etárias, mas eu quero me dirigir agora carinhosamente a você que é mãe, a você que tem filhos, principalmente adolescentes e jovens. Qual é o sonho do coração de toda mãe que ama a Deus? Que os filhos também amem. O sonho de toda família cristã católica é que os filhos sejam praticantes, que eles amem profundamente a Deus, a Jesus, a Maria. Este era o sonho de Santa Mônica, e a batalha dela não foi fácil. Ela rezou mais de 30 anos para a conversão de Santo Agostinho. Então veja que converter não é fácil. Nós que já estamos no processo, já não é fácil. Imagina alguém que está totalmente fora, que desconhece, que ignora Jesus. Então você não pode deixar de rezar por estas pessoas. Santo Agostinho experimentou a Deus, se converteu pelas orações de sua mãe. Santa Mônica nunca deixou de rezar por ele. Então não deixe de rezar pelos seus filhos. Não deixe de rezar pela sua família, pelos seus parentes. Nunca diga, tal pessoa não tem jeito, tal pessoa é um caso perdido. Não! Reze por esta pessoa e reze todos os dias, por mais mundana que ela seja. Ela pode até já ter falado, eu sou ateu, eu não creio em nada. Reze por ela. Você verá a sua família toda se convertendo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Faça o que fez Santa Mônica. Santa Mônica não desistiu de Santo Agostinho. Por isso a conversão. Por isso a conversão.
São Gregório Magno fala a respeito da conversão. E a terra queima quando um coração de carne, que se torna frio por causa dos prazeres perversos, renuncia às cobiças deste século e se inflama com o amor de Deus. Olha que maravilha! Ele está dizendo, São Gregório Magno, que a terra queima, que o coração de Deus se enche de alegria quando o coração de uma pessoa se esfria para os prazeres da terra, mas ele pega fogo em Deus. Ele usa a expressão, ele se inflama com o amor de Deus. E isso é conversão. Que aqui para nós, gente, as pessoas hoje tomam fogo, que eu vou te contar, viu? O povo está quente, mas não é fogo do Espírito Santo, não. Não é fogo do amor de Deus, não. Esse fogo, segundo São Gregório Magno, ele deve ser apagado. O fogo que deve arder no nosso coração é o fogo do amor de Deus, o fogo que me leva à conversão. Então, todos os dias peça, ó Espírito Santo, acendei em mim o fogo do vosso amor. Ó Espírito Santo, acendei em mim e na minha família o fogo do vosso amor. Vamos escrever isso agora aí no comentário. Ó Espírito Santo, acendei em mim e na minha família o fogo do vosso amor. Escreva isso. Este é o PCE de hoje, ponto concreto de esforço. Nos esforçarmos para que o nosso coração se desapegue das coisas mundanas e para que ele se inflame do amor de Deus. Lembra a visão de Moisés da sarça ardente? Aquele fogo que ali estava, que era a presença do próprio Deus. Aquele fogo que ele está no coração de Moisés, no meu coração, no seu coração. Aí sim, nós vamos fazer este movimento de conversão, este movimento de volta para Deus. Permita-me citar apenas mais um santo. São Paulo de Reis, ele vai dizer: quando algo se transforma interiormente, quando uma criatura passa de um estado inferior a outro melhor por uma íntima mudança, realiza-se o mistério de um segundo nascimento. São Fausto de Reis, Sermão da Epifania. Então ele está dizendo que a nossa conversão pode ser comparada a um novo nascimento, ou seja, a uma nova vida. Gente, quantas pessoas estão vivendo uma vida velha e elas precisam de um novo nascimento? Ó, padre, então o senhor está falando de novo nascimento? Eu tenho que nascer de novo do útero da minha mãe? Parece Jesus com Nicodemos, né? Não é esse nascimento, não. É a conversão. A pessoa que se converte, a pessoa que volta o seu coração a Deus, é como se ela tivesse nascido de novo. É uma vida nova. É uma vida nova. Que nós possamos buscar, claro, a nossa vida inteira, não é só agora não. Nossa vida inteira. Mas de maneira particular, neste tempo da Quaresma, uma sincera conversão. Nós podemos fazer um exame de consciência, vendo aonde que o nosso coração está apegado, aonde nós colocamos a nossa esperança. E nós podemos pedir a Jesus: Senhor, esfria o meu coração para os prazeres terrenos, inflama o meu coração no amor de Deus. Olha uma oração bonita para o dia de hoje. Senhor, esfria o meu coração dos prazeres terrenos, inflama o meu coração com o amor de Deus. Isso é conversão, isso é caminhada de santidade, isso é buscar o céu, isso é agradar a Deus. Isso é Quaresma, gente.
Papa Bento XVI disse que nós deveríamos viver a nossa vida como uma eterna quaresma. O que ele quis dizer com isso? Uma vida que busca a conversão. Uma vida com mais oração, com mais esmola, com mais jejum, com práticas de caridade, abstinência, sacrifício, tudo isso para alcançarmos o céu. Eu sou capaz de Deus. Diga, eu sou capaz de Deus. Deus nos fez capazes dele em Cristo Jesus. Então nós podemos fazer essa experiência da conversão, porque hoje Deus tirou de mim, tirou de você, Deus tirou de nós o opróbrio do Egito. Ele tirou a vergonha do nosso passado. Nós não somos quem gostaríamos de ser, mas louvamos a Deus porque hoje nós não somos quem já fomos um dia. Estamos melhores, estamos a caminho. Estamos a caminho, não desista. Estamos vivendo as alegrias da quarta semana da Quaresma. Daqui a pouquinho já entramos na Semana Santa para vivenciarmos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Faça um pouco aí da sua casa, da sua vida, um lugar de Gilgal, ou seja, um lugar onde você consegue ir até Deus, adorar a Deus, circuncidar o coração, ter uma marca no coração. Eu sou filho de Deus e eu vivo como tal. Amém? Que esta reflexão, que esta meditação ajude você a não desistir do céu, a não desistir de Deus. Porque hoje Deus tirou o seu opróbrio do Egito. Deus tirou o meu opróbrio do Egito. A minha vergonha, o meu remorso, o meu arrependimento daquela época que eu era escravo. Hoje somos livres em Cristo Jesus. Ele comprou a nossa liberdade pelo preço do seu sangue. Assuma isso e viva isso com toda a força do seu coração. Vamos clamar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, uma alegria estar com você. Como é bom saber que você está aí do outro lado, me assistindo, me ouvindo e refletindo sobre aquilo que eu vou aqui falando. Isso tudo é para aumentar e purificar a nossa espiritualidade. Se você gostou desta meditação, dê o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com quem você ama e deixe o seu comentário. O que a meditação de hoje falou ao seu coração? Como tem sido para você esta nossa caminhada quaresmal? Todos os dias um vídeo. Escreva aí. Eu fico muito feliz quando eu vejo que, não vou falar que é um sacrifício, mas tem que ter muita dedicação para gravar esses vídeos. Alguns eu gravo depois da meia-noite, parece que não, mas já é de madrugada. Mas eu faço isso por quê? Porque eu acredito em você. A minha missão é essa, é apontar o céu, é levar as pessoas a salvarem a própria alma. Esta é a missão do sacerdote. Esta é a minha missão. E mesmo no meu cansaço, aqui estou. Então, deixa o seu comentário. O que essas meditações da Quaresma estão te ajudando? Como você está se tornando uma pessoa melhor através do que você está ouvindo aqui? Tá bom? Olha, um forte abraço. Obrigado por todo o carinho. E espero que amanhã você esteja comigo para mais uma meditação. Que Jesus caminhe ao nosso lado e que Nossa Senhora nos cubra
com seu manto maternal. Até amanhã.